Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou o Samuel Tomé, estou aqui como host do nosso podcast de hoje, o Globotechcast, nosso podcast de tecnologia da Globo. Eu estou aqui representando a área de agilidade organizacional da Globo, que está dentro da torre de tecnologia, tá? E hoje eu estou com um grupo aqui de estrelas da equipe de jornada de vendas do Hub Digital. E a gente vai falar aqui sobre o catálogo, que é um grande projeto aqui que a gente vai conversar sobre, que reformulou e transformou a plataforma de vendas para a gente acompanhar a evolução do mercado digital, unificar e padronizar os dados para a gente evoluir essa arquitetura. Então, vai ter coisas de novas APIs, interface, a gente vai falar de experiência e tudo isso com o cliente no centro, tá? E antes de começar aqui a apresentar as pessoas, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, baixinho, eu estou usando um óculos redondo aqui, uma armação, acho que é tartaruguinha isso aqui. Tô com um fone aqui de podcast. A gente está num estúdio do Globotechcast aqui nos estúdios da Globo. É um estúdio todo azul com algumas formas geométricas aqui. Tô usando uma camiseta preta, tá? Eu tenho uma barba rala e algumas tatuagens aqui no braço, tá? Um prazer estar aqui com vocês, estou muito animado para falar desse tema e eu vou apresentar aqui as pessoas que estão comigo hoje. Aqui do meu lado está a Raquel. Oi, Raquel, Oi, bem-vinda. Samu, obrigada. Boa tarde, galera. Eu sou Raquel, coordenadora aqui de produtos de dados e pós-vendas. Sou uma mulher branca, cabelos pretos um pouco abaixo do ombro. Estou usando uma blusa marrom e um cordãozinho bem fininho com uma bolinha, né? Não dá para ver, mas tem um R de Raquel aqui. Uma graça colar. Obrigada. Eu tô com um fone aqui do nosso podcast, né? E tô usando um relógio dourado, branco. Mas é isso. Raquel, Tô muito feliz de vocês estar vão aqui. ver que a Raquel aqui foi uma das que encabeçaram aí esse projeto do catálogo, né? Foi um sucesso. Foi muito legal participar desse projeto. Tô muito animada para falar sobre. Boa, vamos lá. Do lado da Raquel aqui tá o meu xará, Samuel Dallagnol. E aí, Samuel? Olá, Samu. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo, mas aí eu sou Samuel Dallagnol, sou diretor de jornada de vendas e gestão corporativa. Estou aqui no estúdio, né, que o Samu já bem descreveu. Estou usando aqui o fone, né, cara, me sentindo aqui um radialista, né, falando aqui ao fone. Tenho o cabelo bem baixinho, né, tá mais branco do que preto, hoje em dia, né? Tenho uma barba, tô com a barba rala aqui também. Estou usando uma camiseta preta, uma camiseta do Globoplay. Ela tá escrita aqui: meu trabalho me obriga a maratonar. Maratonar tá usando as cores aqui do Globoplay, fazendo um trocadilho aí com maratonar as séries. E estou muito animado aqui de a gente contar essa história, Samu. Boa, Acho que foi boa. uma jornada transformadora e vai ser bem legal esse papo. Não, com certeza vai. Inclusive, você tá com a camiseta do Globoplay. Globoplay foi um dos grandes beneficiados aí do catálogo, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Isso aí, ele é o nosso grande produto, né? É o produto que puxa aqui a nossa plataforma, né? E sem dúvida nenhuma, o grande beneficiário. Com certeza. Muito bom. Obrigado. Prazer ter você com a gente bater esse papo. Concluindo, passando aqui para falar mais do nosso time, estamos aqui também com o Pedro. E aí, Pedrão, beleza? E aí, Samu, e aí, pessoal. Muito prazer, sou o Pedro, sou coordenador de jornada de vendas de produtos digitais. Tô com cabelo curtinho hoje, cabelo meio castanho claro. Não tô de óculos, mas eu tenho um óculos muito parecido com o teu, Samu, é muito bonito. Por que você não veio com ele, cara? Botei lente hoje. Boa. Pra ficar bonita na câmera, né? Boa. Tô também com um head muito parecido com o de vocês, vestindo até famoso, camisa branca e com meu óculos, meu relógio, perdão, aqui no braço. Boa. Você não falou da sua barba. Você deixou de fazer a barba hoje, mas tá bonita, cara. Tá bonita. Obrigado pelo elogio. Estou muito empolgado também, assim como o Samuel, de estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho de o que foi esse projeto, o que foi o catálogo, muita coisa para dividir boa aqui com vocês. Boa, vamos junto nessa. Do lado aqui do Pedrão tá a Moira. Oi, Moira, tudo bem, querida? Oi, Samu. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de poder
conversar sobre o tema, um tema super importante e relevante aqui para nossa área. Enfim, eu sou Moira Duba, hoje eu estou na cadeira de gerente de meios de pagamento e prevenção à fraude, estou aqui representando uma área maior da jornada do usuário. E eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, que nessa luz tá parecendo que eu sou bem loura. É verdade. Eu falei castanho, gente. Aí papo chato pro loiro. É isso, na luz é louro, fora da luz castanho claro. E eu tô aqui vestindo um blazer azul, combinando com o ambiente. Você recebeu o meme do look, né? É isso. Vim aqui já combinandinha. Adorei, Moira. Obrigado. E Moira tá aqui representando toda a área de negócios aqui com a gente, né? Que vem usufruindo muito desse catálogo, né? Você vai falar bastante sobre isso com a gente, né? Perfeito. O catálogo, de fato, ele vem para trazer muitos benefícios. Eu fiquei brincando que a gente mudou de apartamento. Estamos num apartamento maior. Agora um apartamento, uma varanda enorme. Enorme. Inclusive, a cortina, ela é automática. De aperta o botão, abre e fecha. Ar-condicionado integrado, uma coisa Sabe? maravilhosa. É gourmet a varanda? Varanda gourmet. Varanda gourmet. E aqui do lado da Moira tá o Hoff, Matheus Hoff. Veio lá direto do sul com o seu... Como é que chama aquele negócio que vocês bebem? Chimarrão. Chimarrão, né? E aí, Hoff, beleza? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Sou o Matheus Hoff, estou hoje como líder técnico cross do time de jornada de vendas de 2C. Sou um homem branco, estou com o headset, né, do podcast. Uso um óculos, ele é um pouco mais retangular, quadrado. Cabelo é melhor não falar, já tá mais branco que o do Samuel. Quando eu te conheci, você tinha cabelo, hein, cara? Tinha, já foi. Já foi tudo. Já foi. Tive filho, né? E preocupação. Isso aí. E tô com uma barbinha aqui, meio parecida com a do Pedro ali, talvez não tão bem delineada e bonita, mas a gente tentou. Tô com uma camiseta branca, é isso. Boa, e aí o Hoff tá aqui representando toda a ala mais técnica de arquitetura de software aqui com a gente, né? Então todas as perguntas mais técnicas e pesadas eu vou direcionar para você, tá bom? Manda bem. Estamos aí. Boa. E para completar nosso time aqui, eu vou chamar também a Cássia, que tá aqui com a gente, representando também uma liderança técnica, mais uma liderança técnica mulher, né? Oi, Cássia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia todo mundo, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês, representando, né, uma liderança feminina e estando com esse grupo fera aqui, todo representado. Bom, eu sou a Cássia, sou aqui gerente de jornada de vendas, sou mulher branca, cabelos longos, compridos, escuros, pretos aqui, bem grandes por sinal, tô precisando cortar. Né? Tô aqui com a camiseta da Globoplay também. Então, Boa, aqui, vê que é do Globoplay representando também. Tá vendo? Também já vim representando. Tô aqui com um Apple Watch aqui no pulso também. Tô muito feliz por estar aqui. Acho que isso é um projeto aqui, né? Case da Globo, um case de mercado, um case do Hub Digital, um projeto para inspirar outros, inspirar as pessoas, né? Inspira a gente como cultura, como pessoas. A gente já fala muitos temas aqui hoje. Tô muito feliz de estar aqui, empolgada pra gente falar de cada pedacinho aqui com muito carinho. Boa, muito bom. Obrigado. Timaço que a gente tá aqui então, né, gente? Vocês viram. Acho que vai ter alguns conteúdos aqui para falar, desde uma visão mais de negócio até uma visão mais técnica, do cliente ao fornecedor. Então, vamos lá conhecer mais um pouco do catálogo e conversar sobre. E eu preciso começar falando aqui pro pessoal o que é o catálogo, porque assim, a gente que tá aqui na Globo, a gente viveu isso acho que por mais de um ano, né? Foi um projeto muito grande que envolveu diversas áreas, inclusive a gente vai agradecer essas áreas que participaram aqui durante todo esse episódio, mas eu queria já começar falando e reforçando esses agradecimentos para todo mundo que participou desse grande projeto, essa grande frente, e muitas pessoas trabalharam nele, é um tema muito grande. Pra gente é algo fluido, né? A gente falava de catálogo quase todos os dias, né? Mas eu quero ouvir de vocês aqui, que são os especialistas nesse tema aqui, o que é o catálogo, gente? Para que ele serve? De onde vem? O que come? Onde vive? E eu queria começar aqui com uma pessoa que foi uma das propulsoras desses temas aqui, que é o Samuel Dallagnol. Então, Samuel, fala pra gente aí, o que é o catálogo? Boa, vamos começar do princípio, né? Eu quero começar primeiro agradecendo algumas pessoas que foram fundamentais para esse grande projeto acontecer.
Então, quero agradecer principalmente aí o apoio do Rodolfo Bastos, que foi um parceiro super relevante na hora mais decisiva, quando a gente decidiu fazer, né, e comprou a ideia, né, foi um patrocinador muito importante, né. Depois o Vanderlei Bacalá, que é o diretor do Hub, né, e aí o nome do Bacalá, assim, agradecer a todos os times do Hub Digital, de experiência, de dados, de produtos, do Globoplay, né, que embarcaram junto, que nos apoiaram nisso, e principalmente os dois grandes times que viveram essa jornada. Foi o nosso time de jornada de vendas, de tecnologia, e o time de soluções para o negócio, que agora se chama Jornada do Usuário, que embarcou junto, participou da definição, participou da construção, participou da validação e participou da entrega, e hoje continua evoluindo, né? Que o catálogo foi só o início de uma grande nova jornada. E pô, as pessoas foram sensacionais, foram fundamentais para que tudo isso acontecesse, e foi por elas e para elas que a gente decidiu entrar nesse grande projeto. Catálogo, ele é a peça, né? Eu poderia dizer que ele é a pedra angular de qualquer plataforma de vendas. É a partir dele que você constrói todos os componentes que vêm acima dele, e por isso que ele deu o nome do projeto. Mas o projeto em si, ele é muito maior, ele é uma mudança em toda a arquitetura da plataforma, ele é uma mudança na organização das pessoas, da forma como a gente se organiza, ele é uma mudança no nosso modelo operacional de trabalho, e é uma mudança na forma como a área de negócios utiliza a nossa arquitetura. Mas por que a gente fez esse projeto? Por que a gente decidiu mexer na pedra angular da plataforma? Porque já tinha, né? Já Sempre existia. teve esse catálogo, né? Por que mudar? Por que a gente ficou ali nessa linha? Isso, e aí, para poder explicar isso, eu preciso voltar ao início da história. Preciso voltar até um pouco antes de 2018, né? Preciso voltar a 2016, 2015, né? Quando a Globo reviu a sua estratégia e decidiu apostar numa estratégia direct to consumer. Até então, a Globo tinha duas grandes value streams, que era a value stream de publicidade, né, com os conteúdos lineares e com a TV aberta, e a Pay TV, né, com a Globosat, né, e havia até alguma rentabilização com assinaturas, com o Globo.com, mas não era um negócio na dimensão e no tamanho que temos hoje. Então, quando a Globo decide que ela vai apostar num modelo de negócios baseado em assinaturas, e ela vai vender isso direto ao consumidor, ela precisava ter algumas capabilities que ela não tinha na época. Então, ela precisava ter uma oferta, ela precisava ter produtos, ela precisava ter uma forma de fazer isso ser exposto e visível para o consumidor. Ela precisava que esse consumidor ele tivesse um meio de pagamento, fizesse uma cobrança, né? Recorrentemente, né? Eu precisava voltar e cobrar novamente, né? Precisava ter todo o reconhecimento fiscal, contábil dessa receita, né? E precisava acompanhar o pós-venda, né? Precisava acompanhar a vida desse consumidor. Então, precisava ter capabilities para poder conversar com esse consumidor nos canais que ele quisesse conversar, seja no chat, no e-mail, seja no telefone, né? Ou seja, foi necessário uma evolução Foi ali, necessário né? criar Sim, esta plataforma, né? sim. E aí, a partir de 2018, né? Finalzinho aí de 2018, né? Foi bem junto com o movimento Uma Só Globo também, né? Um pouquinho antes. O Movimento Uhum. Uma Só Globo é de 2020. Sim. A gente faz o lançamento em 2018 dessa plataforma, né? Foi um projeto que começou inicialmente ali com uma visão onde a gente venderia produtos standalone, produtos combados, né? A gente venderia no nosso canal de vendas, a gente venderia no INEP para Apple e Google. Era uma visão
que era legal, é onde a gente conseguiu construir esta plataforma, né? E aí, à medida que foi avançando, chegou uma só Globo, chegou a consolidação das empresas, né? Foi uma transformação cultural, o conceito de MediaTek veio muito forte, Foi, né? sim, Onde o trabalho, o modelo organizacional e a forma de a gente trabalhar muito junto, negócios e tecnologia, né? Mudou essa forma como a gente trabalhava, né? A gente foi até uma das primeiras áreas que entrou nesse modelo de trabalho, né? Visto que era uma área que estava sendo criada, né? Além de criar a arquitetura, estávamos criando a área, estávamos contratando pessoas, estávamos criando times, estávamos buscando a forma como a gente deveria trabalhar essas competências que até então eram novas para a Globo, né? E essa plataforma nova, né, embrionária ainda, ela recebe uma aceleração que não foi planejada, foi a pandemia. Quando chegou a pandemia, as pessoas buscaram, a gente não tinha mais o que fazer, né? Todo sim. mundo, muitas pessoas acabaram ficando em casa, home office, não tinha mais como ir no bar, não tinha como ir no show, né? Então as pessoas procuraram muito streaming, procuraram muito o e-commerce, né? Muitas coisas digitais. E aí, pô, foi um período assim de altíssimo crescimento, de alta velocidade de crescimento do Globoplay, né? E a gente, numa velocidade muito rápida, né? Passou aquela fase de engatinhar, começar a andar, para começar a correr, né? E isso foi deixando algumas marcas na nossa arquitetura, né? Por essa velocidade, né? A gente conseguiu vencer todos esses objetivos, né? A gente conseguiu atender a demanda crescente e exponencial que chegou. Lançamos novos planos, né? Foi nessa época que a gente lançou o Globoplay mais canais. Então a gente já vendia, além do Globoplay, tinha o plano básico, o plano com os canais, Ah, né? eu Que lembro hoje dos é mais o canais. Globoplay Sim. Premium. A gente também tinha uma visão de ser marketplace de produtos. Então, no final de 2020, veio a parceria com a Disney. Depois tivemos parceria com a Discovery. Depois, parceria com a Deezer, né? E por aí. E aí continuamos ainda nesse crescimento, né? Com outras ofertas, né? E a plataforma indo se adaptando a essas mudanças rápidas do negócio, né? Passando 2021, né, início de 2022, não lembro direito, né, a gente abriu um novo canal, uma nova forma de vender, que era o B2B2C. Era onde a gente vendia através das operadoras. Então, entrou a Claro, entrou a Vivo, entrou a TIM. Conseguimos fazer a venda também com parceiros como Santander. Então, isso trouxe uma outra complexidade, tanto de canais quanto de atendimento a esses consumidores. E continuamos evoluindo. Continuamos evoluindo. Entramos numa fase de multiplicidade de meios de pagamento. Então, ampliamos além do cartão de crédito, colocamos cartão de débito, Foi virando colocamos. um Transformers quase, né? Olha como está crescendo. E acho que, assim, uma coisa muito legal, assim, que todo o time sempre foi muito corajoso para experimentar e para absorver esses novos modelos, né? Essas formas novas de a gente ofertar e de estar próximo do consumidor, né? Estar aonde ele quisesse estar. Foi nessa época também a gente integrou é, com as carteiras digitais, integramos com o Mercado Pago, integramos com o PicPay, pô, já tinha uma complexidade maior para o consumidor poder escolher como ele queria pagar a sua assinatura, né? A gente deu mais um salto, né? No final de 2023 para 2024, fechamos a parceria com a Claro. Trouxemos o modelo de Claro Wholesale. E aí
mudamos. Lembra da Claro, Pedro? Que isso, imagina. Foi só de tranquilo. leve, Foi tranquilo Foi essa tranquilinho esse época. projeto, Pedro. Foi só ótimo. de leve. Deu certo. Deu certo. Deu Pô, certo. o importante é que deu Tá certo. ali em todos os comerciais já bonitão, né? Números lá em O cima. Samuel tava falando que eu só tava lembrando. Ele foi falando dos parceiros, Você tava- foi eu falando dos tô métodos de vendo pagamento. O Pedro tava aqui, ó, Rolou uma longe. retrospectiva aqui na minha Tava cabeça. aqui, ó, só Isso sonhando. que vocês nossa, entraram depois, eu tô aqui há 6 anos já, acompanhei tudo isso. Eu vou chegar em você ainda. É uma Rafa. longa estrada, né, Rof? É. Não, eu tô vendo o Pedro aqui longe. Aqui, nossa, é verdade, eu passei por isso. Foi quase um curta É. nos últimos anos, Tô retrospectiva da minha vida. Mas muito Tô bom. percebendo. E a gente fez tudo isso em 5, 6 anos. Sim, né? Se a isso gente aí. pegar essa storytelling aqui, não são 60 anos. Né? A gente fez em 6, né? São 50 anos em 5. E 50 anos em 5, exatamente. Mas eu ainda pulei algumas etapas que eu acho que vale frisar, que são muito importantes, que é a questão de fraude. Sim. Antifraude chegamos num momento onde a gente tinha múltiplos meios de pagamento, mas tínhamos percebemos que a gente estava deixando o mau uso acontecer na nossa plataforma. E aí tivemos um novo capítulo da nossa estratégia de cobrança para a gente poder ter uma estrutura de antifraude robusta, com inteligência artificial, e que é muito legal depois que a gente passa por esse período, né? E a gente vê o time de segurança mandando print da Deep Web, dizendo assim, pô, como é que consegue uma assinatura do Globoplay e o hacker respondendo, cara, nem tenta lá, porque, cara, é muito difícil Lá é muito hackear seguro, lá é difícil. Lá é difícil, cara, tenta no outro, né? Vai lá no concorrente lá que é mais fácil. Né? E como a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, perceber o problema e trazer uma solução também. Exatamente. Super, Exatamente. Né? Essa capacidade de reconhecer o problema e de rapidamente Agir propor rápido, né? uma saída e uma solução. E nessa história toda, também a gente evoluiu muito a questão de atendimento, a escala de atendimento, do pós-venda. Então, muito antes de Generative AI, né, dado o volume de assinantes que a gente alcançou, a gente investiu na IA preditiva, a gente tinha chatbot respondente, a gente tinha conexão com o WhatsApp, né? E sem que a gente pudesse derivar isso para um atendimento humano, né? Deixando os nossos consumidores muito mais satisfeitos. Samu, você comentou aí bastante coisa. E eu lembrei que durante esse período que você começou a falar, o nosso consumidor mudou. Então, até quando eu entrei, a gente focava muito na plataforma web, Sim. navegação no Uhum. desktop. Isso foi mudando. Começou pro mobile, hoje em dia compra o consumo. A gente começou a olhar para acessibilidade nas nossas plataformas, começando a olhar para inclusão nas nossas plataformas. E tudo isso foi acontecendo paralelo ao que o Samuel está falando. Sim. Então é bem legal também que trouxe aqui, como eu falei, uma retrospectiva de tudo que a gente viveu e onde a nossa plataforma hoje chegou, né? Né? Das possibilidades também. O Samuel tava falando aqui e eu tava refletindo que dentro do catálogo a gente poderia fazer vários spin-offs de outros podcasts de outros assuntos, Com né? certeza. Porque é uma frente muito grande. Fica a muito dica grande. aí, Fica ó. a dica aí, já. Fica a Anota. dica aí. Já tô pensando Já vamos aqui, ó. preparar os Fraude próximos. Antifraude, é é. muito bom. Ô, Rof, e assim, Samuel compartilhou uma jornada aqui riquíssima com a gente. E eu tô pensando aqui nessa questão da base da tecnologia pra gente fazer tudo isso. Né? E como que foi essa jornada? Você representando aqui essa área mais técnica aqui dos desenvolvedores, o que a gente precisou organizar quanto a essa parte de arquitetura de software mesmo para garantir um projeto dessa magnitude de pé? É complicado, né? A gente começa com um filhotinho e tem que ir evoluindo, né? Né? Virando um Transformer. Um Digimon, Então a gente se apoia muito Transformers. a gente se apoia muito em parceiros, né, que já têm produtos consolidados realmente no mercado, como o Salesforce, como o Oracle BRM para tratativa de faturamento. Então, como o Samuel foi falando, eu só fui montando a cabeça. Isso daqui a gente se apoiou aqui, a gente fez aqui, parceiro tal. Sim. Então, a gente se utiliza muito desses parceiros para a gente conseguir entregar o valor para o negócio de forma rápida, ágil e aproveitar o tempo de marketing, né? Então, a gente sabe que a gente precisa cuidar muito disso. E, realmente, a plataforma foi crescendo muito rápido. E a gente precisou parar para olhar para ela
porque realmente a gente já estava começando a descentralizar dados, a ter alguns problemas dentro da plataforma a nível arquitetural, que a gente, opa, chegamos aqui em um risco. Então, acho que foi isso que fomentou muito também a necessidade desse projeto. Como o Samuel disse, não foi só mexer na pedra angular ali no catálogo. A gente reviu toda a plataforma. Então, a gente reviu dados, a gente reviu arquitetura de orquestração, de automação de testes, Sim. prevenção à fraude. A gente olhou para todos os cantos da plataforma para realmente entregar um produto muito superior ao que a gente tinha antes para os nossos parceiros de negócio poderem operar. Então, acho que Você tá orgulhosa, Mona? Muito. Tá dando certo. Estamos agora nadando de braçada, né, Hoff? tá muito malhar. Samu, eu queria Claro. só complementar uma parte que eu tava chegando na parte assim do por que a gente vai fazer o novo catálogo, né? Porque, pô, a gente fez toda essa história, Sim. a gente fez toda essa construção, a gente venceu esses desafios. O Globoplay era um produto, né, que em 2018 tinha um faturamento, sei lá, pequeno, né? E hoje está perto de 2 bilhões de reais, Sim. né, Cresceu com muito essa também. construção. Mas o que a gente começou a perceber na nossa história? Que o nosso tempo para colocar inovações, ele estava se tornando cada vez maior. Uhum. Que o tempo que a gente passava discutindo priorização era cada vez maior. A quantidade de tempo que a gente precisava para fazer a estruturação de uma nova feature, de alguma coisa nova que a gente precisasse, demandava muitas discussões, demandava muitas reuniões, demandava uma articulação muito complexa, né? E isso acabava desgastando os nossos times, acabava sobrecarregando, acabava gerando uma percepção de que a nossa velocidade comparada com o mercado estava baixando, né? E aí foi aí que a gente decidiu que era necessário a gente mudar uma parte estrutural para que a partir dessa estrutura nova a gente conseguisse ser mais ágil e conseguisse ser mais rápido para o negócio, Sustentável também, né? Sim. muito mais sustentável para o negócio, né? E foi a partir daí que a gente construiu o catálogo. A gente olhou muito para todas as alternativas que a gente tinha para tomar essa decisão. A gente poderia só dar uma de mão na arquitetura, né? Fazer algumas melhorias incrementais. Pô, seria super legal, a gente faria rápido, né? Iria comemorar, mas assim, 6 meses depois a gente estaria no mesmo lugar. A gente poderia só ir estruturando componente por componente. Podia funcionar também, mas ia voltar ao problema. A gente só conseguiria resolver quando a gente mexesse na pedra angular e a partir daí organizasse todas as estruturas que vêm em cima dela, né? Então foi uma decisão difícil, e ela exigiu assim uma compreensão muito grande, por isso os agradecimentos no início, e que haveria assim uma etapa onde a gente iria reduzir a nossa velocidade, a gente tomaria decisões difíceis de escolher quais seriam as features que a gente colocaria na plataforma que estava em andamento, mas que seriam menos, e que a gente colocaria desejos novos na versão nova do catálogo, né? E acho que a gente foi bem feliz nas escolhas que a gente fez, porque a gente conseguiu passar esse ano de construção do catálogo e fez, durante esse período, lançamentos relevantes, né? Sim. Por exemplo, o Globoplay com Ads foi um plano novo, uma configuração nova, que exigiu ali um ajuste da plataforma e foi uma decisão que, junto com negócios, escolhemos fazer depois na plataforma nova. Uhum. Então, consolidamos ali todo o nosso planejamento, né? Nosso encaixe de entregas para que atendesse as duas demandas. Então, queria trazer esse fechamento aqui para E é mostrar super importante tu ter falado isso do Globoplay com Ads, porque casou muito com a entrega e justamente entregando valor imediato para o nosso parceiro, né? Porque no momento que a gente começou a botar o novo catálogo, toda a estrutura do novo catálogo no ar, acho que não deu um mês a gente habilitou o plano, né?
Eu acho que isso foi sensacional, porque a gente conseguiu validar que realmente a arquitetura nova estava apta para o futuro. E era um dos nossos objetivos, né? A galera de negócio ter mais agilidade em colocar um produto no ar e por eles mesmos, né? Sem depender muito das nossas configurações. E esse ponto é super importante, porque a área de negócios, esse projeto como um todo, ele mostra como a parceria de tecnologia e área de negócios é fundamental para a gente andar. Então, assim, a gente precisa da parceria, da construção conjunta, do entendimento das prioridades, para a gente conseguir, de fato, emplacar alguma coisa que vai fazer a diferença, que vai virar o ponteiro. Então, assim, a área de negócios hoje, ela tem mais autonomia para fazer diversas ações dentro da plataforma, tem uma escalabilidade que a gente não tinha antes e uma possibilidade de transformar mais rápido. Porque a gente fez agora uma sedimentação importante que faz com que a gente consiga ter outros frutos mais rápidos e que a nossa priorização seja menos sofrida, porque a gente consegue construir ela numa casa nova, mais estruturada e com todo mundo muito alinhado. Então, assim, pessoas fizeram muita diferença aqui também e fazem. Essa parceria, ela é diferenciada e ela é o que faz a diferença. O catálogo não teria subido com todos os benefícios e ganhos se a gente não tivesse pessoas muito competentes e alinhadas. E hoje em dia, quando eu olho o resultado disso, né? Já dando um forward Sim. para o final e a gente falar do resultado, Eu acho que é né? importante a gente já ir falando dos resultados constantes, porque é algo que são resultados que a gente vem colhendo, né? Hoje, quando eu falo com as pessoas, poxa, vamos fazer uma inovação, vamos fazer algo novo, cara. Pô, que legal, vamos fazer, vamos engajar, né? Antes era, putz, cara, tem que fazer esse negócio, mas é difícil, mas não Vai dá, demorar. vai demorado, cara. Então, acho que muda o ambiente, muda o humor, muda o quanto as pessoas se sentem bem para estar trabalhando, para estarem nesse lugar, né? E quanto elas se sentem felizes estando já agora numa estrutura nova, né, num lugar mais propício à Eu inovação. acho que é uma mudança cultural, né? Eu queria até falar com o Pedro isso, pra gente falar um pouco dessa transformação, porque é uma jornada, né? A gente não faz projetos grandes como esse do dia para noite. Como que foi essa jornada de transformação quando a gente fala de cultura e pessoas? A gente está falando aqui, contando essa história do catálogo, né? A gente falou brevemente aqui sobre as questões técnicas, mas você como líder de pessoas ali dentro, como que foi isso no dia a dia? Boa. É bom você tocar nesse ponto. Lá no início da fala do Samuel, ele falou cultura. Sim. A Moira falou de pessoa. Sim. O Hoff também falou, a Raquel falou. Você vê que todo mundo fala um pouquinho. Quando a gente fala de um projeto como catálogo, é normal a gente falar de arquitetura, de metodologia, de processo, mas e a cultura? A cultura é o que está no dia a dia, né? A nossa cultura, uma cultura leve, que proporciona um ambiente de discussão, de troca, livre de pressão, livre de qualquer tipo de ruptura que possa acontecer, que a gente tem essa colaboração, como a Moeda falou. O catálogo, ele aproximou muito a gente. Muito. Todas as áreas, não só soluções e hub, todas as áreas envolvidas que a gente já trouxe aqui, para um trabalho colaborativo. Sem as pessoas engajadas nesse processo, sem as pessoas engajadas nesse objetivo comum, nesse direcionamento comum, o catálogo não saía. Ninguém chega em lugar nenhum do dia para noite e fala, ó, tem uma solução. Você de casa sabe disso. Você não vai chegar em lugar nenhum e falar, ó, Não você sei tem pra que onde eu fazer vou. o quê? Ouvir as pessoas. Sim. E para ouvir as pessoas, você precisa de uma cultura que permita isso. Sim. E a pessoa pode ser o seu colega do lado, pode ser o cliente, pode ser o usuário, pode ser o atendimento. Quando a gente trouxe o catálogo, uma das primeiras coisas que a gente fez vamos ouvir o time de negócio, vamos ouvir a dor do usuário, vamos ouvir o que os QAs estão entendendo dos testes que estão sendo executados. Fazer Vamos entender pesquisas, né? o que Experiência. os desenvolvedores estão construindo a arquitetura, que o Hoff bem mencionou, o Foundation, que a Moeda mencionou, entendem, compreendem daquilo. O que os POs, que são os líderes do nosso produto, entendem também daquilo. E aí, com isso, com essa cultura que a gente conversa com todos, que a gente traz todos para a mesa, consegue falar de forma direta, a gente chega onde a gente chegou, a gente constrói um projeto como esse, como a gente construiu. E é Perfeito. super importante que tu falou de cultura, porque nem todas as soluções técnicas que foram colocadas em prática surgiu de uma pessoa específica.
Foi o time se apoiando, o time conversando, o dev júnior, o estagiário, o pleno, todo mundo se apoiou junto para sair do outro lado. E eu acho que isso é importante, essa colaboração dentro dos times foram muito importantes para criar essa fundação sólida que a gente tem hoje. Isso aí. Eu acho que essa é uma lição aprendida bem relevante desse projeto, né? Que a gente junto consegue chegar mais longe do que sozinho, né? A gente esperar que alguém dê a solução não resolve, né? E eu acho que a gente tem pessoas muito capacitadas, com conhecimento muito profundo, tanto do negócio quanto das tecnologias, e a gente conseguindo fazer com que elas colaborem, a gente consegue chegar num resultado muito melhor. E a prova está aqui nessa grande entrega que a gente fez. Pô, é surpreendente assim o tamanho do alcance, né? Eu fiquei surpreendido assim com o resultado que a gente alcançou. Assim, eu acompanho vocês já há um tempo, agora no último ano eu tenho o privilégio de trabalhar nessa área ali, né, como liderança de agilidade, e eu venho vendo ali toda essa evolução cultural, essa transformação e tudo isso que vocês estão comentando. Mas toda essa jornada, um projeto grande como esse, a gente sabe que tem altos e baixos, nem tudo são flores, né? Então, eu queria ouvir também os babados agora. Eu queria ouvir aqui coisas aqui dos bastidores que a gente pode conversar também. Que em algum momento ali que vocês pensam, deu ruim aqui, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Como a gente superou? Porque a gente já sabe que é um sucesso. Subiu, tá todo mundo usando, temos bons números, resultados estão legais, mas esses altos e baixos, como que foi essa jornada de aprendizado também? Então, eu queria ouvir aqui de vocês. E aí, assim, quem quiser aqui contar aqui os babados. A gente teve muitos desafios no catálogo. E um deles foi comunicação. Comunicação. A gente fala muito, né, Pedro? E o Pedro a gente troca, cara, desde antes do projeto catálogo. Cara, a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Nossos times precisam se falar, as pessoas precisam se falar. Né? Então, no início, ia cada um para um lado. O que está acontecendo? Né? Apesar que a gente fazia as reuniões, só que era um projeto tão denso, com muita informação, que no início a gente precisou achar a rota, né? No início, ninguém ainda estava no mesmo direcionamento e entendendo para onde a gente estava indo. Sim. Então, a gente começou a fazer reuniões, alinhamentos recorrentes, reportes, era time de negócio sentando com a gente. A gente começou a ter semanalmente, né, um alinhamento com todos os POs junto com as pessoas que estavam na frente do Teve aquela projeto. coisa da reunião? Teve. Hoje, Tinha. Mas uma coisa que é legal que aconteceu, né? A gente, hoje, muita coisa que a gente sofreu no catálogo, vamos falar assim, porque a gente sofreu no início, hoje a gente leva na prática no nosso dia a dia. Hoje já é fichinha, né? Cara, Perto do hoje que nossos times passaram ali se no falam catálogo. muito, assim, Sim, hoje sim, não é verdade. existe a gente não se falar. A gente tem dailies da gestão, Samuel, não sei se Samuel sabe disso, mas todo dia o nosso time de gestão se fala. Todo dia, 10 horas da manhã, a gente está se alinhando. Isso é resquício do catálogo. resquício Isso, é do resquício catálogo. do catálogo. Total. Era uma reunião do catálogo que ficou até hoje. Porque vocês viram o valor, né? Isso, E assim, é. não é nada... A gente não precisa ficar fazendo PPT, nada denso, sabe? Aí é uma troca. E aí, galera, alguma coisa para alinhar, tem uma coisa que você precisa ter uma atenção. Então, isso virou cultura, virou hábito, Isso também virou é nosso cultura. hábito. E ela vem através desse aprendizado, né? Você tá Ah. concordando aí, né? Pedro? Você tá... Tô só balançando aqui a cabeça. Só na cabecinha. A Raquel falou muito bem, porque ela falou, tinha reunião, tinha material, tinha chat, tinha e-mail. Comunicar hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, é muito fácil. Agora, comunica da forma certa, efetiva, eficaz. Isso que é o difícil. Saber Isso- falar. E ouvir também, né? Ouvir. Escutativa é muito Perfeito. importante. E isso a gente aprendeu com o catálogo. A gente entendeu quais eram os melhores caminhos, as melhores práticas, muito do que a gente fez de comunicação, que a Raquel trouxe vários exemplos interessantes, a gente aprendeu durante o processo. E hoje está como lição aprendida. E uma coisa muito legal que a gente fez no catálogo também é como que a gente vai falar para todo mundo como tá o catálogo? Porque o catálogo era um projeto muito estruturante, Sim, sim. né? Então, qualquer mexidinha que a gente fizesse, né, em algum lugar ali na arquitetura, podia impactar tipo, diversas áreas que às vezes a gente não estava nem mapeando, vamos dizer assim, de tão grande que ele era. A gente não mapeou tudo, mas né, a gente tinha que ter o cuidado de não esquecer ninguém.
E aí a gente começou a fazer reportes executivos, né, com tanto hub, produtos digitais, né, tinha time de segurança, tinha muita gente naquele meio, e era um reporte amigável, vamos falar assim, e ele atendia tanto a parte de alta gestão ali na nossa gestão, né, quanto o nosso operacional, né? Então tinha os highlights mais importantes para que a galera batesse o olho e falasse assim, cara, beleza, eu tô aqui, 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 o projeto tá indo e já sei em que momento a gente tá. E aí, quem quisesse saber um pouco mais de detalhe, também tinha. Então tinha atendia todos os públicos. E esse reporte executivo surgiu dessa necessidade de talvez um alinhamento maior, né? Um alinhamento Por maior, conta dessas questões de comunicação que você trouxe. E a gente sai daquela reunião cansativa de 100 a 200 pessoas para Caramba. dar status, passar report, sabe? Aham. E é uma coisa que a gente tirou da jornada de vendas. Hoje a gente manda uma mensagem, a gente manda um reporte, porque nosso tempo é precioso. A gente precisa ter cuidado com o que a gente gasta no nosso tempo. Uhum. Então, o e-mail resolvia, né? Não era um e-mail simples, era um reporte, mas, né, com uma comunicação simples para todo mundo. Sim. E acho que esse reporte, Raquel, ele atendeu algumas coisas que a gente sempre sofreu muito num time maior, num time escalado, né? Que é assim, qual é a estratégia do projeto? Quando a gente tem muitos times, nós temos mais de 20 times trabalhando nesse projeto, né? A pessoa acaba vivendo o dia a dia do seu time. Mas o que o meu trabalho impacta no trabalho do outro? Mas e o projeto como um todo, como ele está? Essa estruturação legal que vocês propuseram de ter diversas visões dentro do mesmo reporte dava esse alinhamento geral. Eu encontrava o Manuel Belmar, que é o head de produtos digitais, e ele não está no dia a dia do projeto. E ele entendia exatamente onde a gente estava. Ele recebia Pelo esse mesmo reporte. projeto, pelo reporte. E o time na base, né, o dev, tá, ele também conseguia falar do todo do projeto. Então a gente conseguiu atender do head mais alto ao time tá mais lá no detalhe, cara, assim, com uma única ferramenta. Sim, Isso perfeito. O operacional conseguiu, o dev ali no dia a dia conseguia entender qual era o objetivo daqui 2 semanas. Ou daqui 2 semanas eu tenho que estar com isso daqui pronto, em produção, etc., para a gente conseguir testar, para a gente conseguir validar. Então ele sabia qual era o objetivo, né? Esse cascateamento entre níveis é muito difícil. E o report ficou perfeito para isso. Ó, que maneiro, que maneiro. E já que você abriu o microfone aqui, Hoff, tretas técnicas. Me fale, o que teve de rolo aí? Onde embolou ali as linhas de código da sua vida? Cara, quando a gente trabalha com mais de 20 times, como o Samuel citou, são mais de 40 aplicações que a gente dá manutenção hoje, fora essas plataformas grandes que a gente comenta. Então, definir contratos, definir a estratégia de desenvolvimento ponta a ponta, né, dos fluxos de negócio é muito difícil, porque tu precisa passar com todo mundo aonde o dado vai entrar e até onde ele tem que chegar. Sim. Então esse Consistente alinhamento ainda, né? consistente, o dado tem que chegar bonitinho para depois ser apresentado para a empresa. Então, montar essa estratégia de como o front-end vai se falar com o back-end, o front-end é um time, o back-end é outro, as pessoas não conhecem internamente como funciona o projeto um do outro, mas esses alinhamentos geravam muito ruído. E a gente teve que ir aprendendo no dia a dia. Claro que uma hora estavam construindo uma ponte de um lado, outro do outro, não fechava a ponte. né? Então isso aconteceu muito. E a gente teve que ir aprendendo a como a gente ia conseguir fazer com que todo mundo se falasse. E a estrutura de jornada de vendas é muito cross também, né? São muitas dependências entre times. Entre times e entre áreas, né? Sim, a gente depende muito do time de plataformas, do time de produto, DevOps. Então, tudo isso foi a construção desse projeto, né? Essa integração com eles precisava de um alinhamento muito forte. Então, o momento que a gente tem que chegar para testar. Quando a gente chegou lá, opa, mas espera aí, fulano não tá pronto. E agora? Então, coisas assim aconteciam. Mas conta aí, quantas aplicações você tá falando? Mais de quantas? Quantos times envolvidos? Hoje na jornada de vendas a gente tem mais de 40 aplicações Java deployadas no Tsuru.
tá? Mais de... Não, são mais de 50 aplicações e mais de 40 bancos de dados, tá? Isso a gente falando só do ambiente de Sur. Quando a gente começa a falar sobre cloud, a gente tem toda a camada de dados dentro da cloud e a gente também tem a camada de Salesforce para fazer toda a parte de gestão de assinatura do usuário e a camada de IBRM para fazer toda a parte de faturamento do Sem falar das usuário. integrações, né? Fora a integração, né? Para tudo isso se comunicar, a gente precisa de uma camada que entenda o todo, que consiga se falar com todo mundo. E essa camada é guiada pelos fluxos de negócio. Então a gente utiliza hoje uma ferramenta chamada Camunda para fazer a orquestração desses processos. E ela é legal porque ela segue o modelo BPMN, então ela é muito visual. Então, quando a gente abre, por exemplo, um fluxo junto com a Moira, Agora eu lá, gosto de ver, gosto de ver. quando a gente abre o fluxo para a Moira, a gente fala, não, Moira, mas olha só, o problema tá acontecendo aqui, ó, nessa caixinha, né? A gente brinca das caixinhas, o problema tá acontecendo nessa caixinha aqui, Moira. Então, o usuário já fez tudo isso daqui e parou aqui. Então, agora é só a gente resolver daqui para frente. Então, a gente tem essa troca com o time de negócio mostrando o visual. Esse é o legal. Então, imagina, tu num BPMN visual conseguir enxergar 40 aplicações funcionando. É muito complicado isso. E uma, É muito uma grande. coisa legal das tretas aí que o Samu tá falando, que antigamente eu via que era muito separado, segregado, né? Tipo, tecnologia de negócio. Hoje em dia, tu já abre lá, a Mora já olha, já vê. É a Entende, né, véi? transparência, né? A gente ter Isso. transparência com as coisas. Porque no fim, gente, somos um só. Uhum. A entrega quer de valor é a chegar mesma, no tem que mesmo ser. lugar. É. Uma Tá todo deles- mundo remando na mesma direção. É. E eu acho que uma das lições aprendidas que a gente tem também é a cocriação. É a gente conseguir ter uma comunicação Boa. clara e transparente entre áreas, Entre áreas, é. conseguir escutar, ter essa escuta ativa do outro e entender que não necessariamente a minha opinião ou o que eu tô trazendo vai ser o melhor, mas eventualmente a minha ideia pode fazer com que a Raquel traga uma outra ideia e a gente faça essa construção conjunta. Então, assim, são times que hoje eu acho que amadureceram muito, que têm a maturidade de ouvir, de colocar opinião e de seguir a melhor solução considerada pelo grupo e não as soluções individuais. Então, isso eu acho que é uma grande lição aprendida, um ganho enorme que esses grandes projetos acabam trazendo pra gente também. Super. Ô, Cássia, e você de lição aprendida? O que você tem aí pra compartilhar com a gente dessa jornada aí do catálogo que você também fez parte? Primeiro assim, eu não tava desde o início. Então eu cheguei com o avião e Né? mudando em Pleno voo. voo. Não, eram pleno dois voo. aviões, na verdade, Eram né? dois, E a né? gente jogando as Então, caixinhas entre os É. aviões. isso é muito interessante. Bom Porque eu ponto. Com o carro andando. Ótima analogia. o avião lá, Tinha um um ia malabarismo. pousar, o outro tinha que É. pegar os passageiros no meio e terminar a viagem. Então, gente, primeira coisa que eu posso falar, assim, né, que eu me surpreendi muito com o time, é que quando a gente olha de longe, né, jornada de vendas e o catálogo, a gente não consegue entender a grandeza do que a gente tá falando, né? Quando eu cheguei, me deparei com diversas gerências, diversos times, muitas pessoas, muita complexidade técnica. E, assim, uma colaboração acontecendo de bater palma, aplaudir. Assim. Então, acho que dos primeiros pontos que eu coloco é assim, né? Muitas vezes a gente fala de ambientes extremamente complexos e a gente acha que algumas coisas podem ser banalizadas, né? Algumas coisas a gente vai abrir mão em prol, né, da entrega, ou em prol de conseguir, né, fazer aquilo acontecer de fato. E a primeira lição que eu tive aqui é que dá para fazer isso de forma leve, como o Pedro falou, dá para fazer isso de forma colaborativa, dá para fazer de forma integrada, dá para fazer de co-criando, né, com escuta ativa. Então, assim, isso para mim, assim, eu levo para a vida. Então, não é porque é complexo, tem que ser difícil, né? Eu acho que essa foi uma das primeiras coisas que eu levei. Boa, boa. É, E transparência também, né? Acho que eu vi a gente tendo muitas conversas difíceis também de forma transparente. Sim. Acho que a leveza não precisa ser uma leveza superficial. Não é aquela positividade Não, não é Não. positividade tóxica. Leveza também é um ambiente seguro para você falar o que precisa ser falado. Pra Às vezes a falar, gente né? Falar precisa de ter conversas problemas, difíceis sim. também, né? E colocar os Conversa de- problemas na mesa Não, e as conversas difíceis são essenciais pra gente também sair do outro lado, né? A gente É. precisa delas pra engrenagem funcionar. E a gente Então- nunca vai deixar de ter conversas difíceis, né? Claro, com Mas certeza, sempre com faz parte. respeito, né? Com forma colaborativa, para que todo mundo chegue no mesmo lugar. Sim, Acho total. que essa é uma boa lição aprendida também. Tem as conversas difíceis com bastante transparência pra sair do outro lado, né? E um ponto que, assim, né, eu levo pra mim, falo muito com o Hoff tecnicamente sobre isso, né? Falo com... Eu acho que o que a gente passou aqui, ele é um case da indústria, tá? Onde, né, quantos
quantas plataformas na indústria crescem muito rápido, né? E de forma para atender, e de repente a gente chega num lugar que a gente precisa mudar, né? Quando se deparam com isso? Quando a gente está falando, né, do momento atual de transformação muito rápida que o mercado exige, a gente está falando de inteligência artificial, de novos conceitos. Pô, quem não tá com essa base sólida, quanto tá preparado para esse mundo agora? Sim. Então, assim, Uhum. quando a gente fala do catálogo, a gente tá falando, né, de uma preparação que a gente fez para estar pronto para agora, né? Então, algo que eu falo bastante para as pessoas, assim, solidez técnica, fundação técnica seria inegociável, né, Ross? Isso, perfeito. Então, assim, a gente fala muito disso. Essa solidez que a gente construiu com o catálogo, ela é inegociável para a gente inovar, né? Ela é necessária. Então, acho que, assim, trazemos aqui de novo colaboração, não é porque é complexo que é difícil, né? Traga as conversas difíceis para a mesa. Então, dê transparência a elas, assim você vai ser do outro lado a se resolver. E fundação técnica, inegociável. Perfeito, adorei. Moira, benefícios para o negócio. O que você, além do que a gente já conversou aqui, da questão da fundação técnica, o que você destaca mais? O que mudou na sua vida de negócio com o novo catálogo? Fora a minha chegada, tá? Aproximar da gente, Vou né? precisar dizer que essa aproximação foi incrível. A chegada da Cássia mudou minha vida. De fato, foi transformadora essa chegada. Aí hoje eu vou ficar com ciúme. Isso também. Tô cutucando ela aqui, ó. Vai, é, Pedro, gente. Eu tive todo ciumento, tá Vocês vendo? A mudaram gente minha se vida, tá, aproximou gente? aqui e agora a gente tem essa Samuel tá assim, relação. ó. E eu? Samuel, você também, Samuel. Porque agora somos um só. Não tem mais isso de dois times, Não né? tem, né? Nós Somos- eles acabou. Nós Todo eles mundo junto. acabou. Nós deles. Somos todos um só. Mas eu acho que para negócio, além dessa aproximação, lógico, né, que a gente já falou bastante, a gente tem uma escalabilidade, a gente tem uma possibilidade agora de fazer outros tipos de oferta, por exemplo. A gente tem autonomia. Então, isso não tinha antes. Antes, o que negócio precisava fazer, o queria fazer, tinha que ser priorizado, pedido e tal. Hoje em dia, a gente conversa, né, sobre tudo que a gente precisa, mas a gente tem autonomia de fazer. Então, a gente ganha uma agilidade que não existia antes. Então, assim, vamos lá, autonomia, escalabilidade, agilidade, eu acho que são os pontos chaves aqui para que transformaram. E com o olhar do cliente, a questão da experiência também, né? Porque você é a ponta ali mais próxima hoje do cliente também, final, né? E a gente vem ouvindo muitos feedbacks positivos ali do cliente dessa questão da experiência, né? Sim, esse cliente, ele está no centro. Para a gente, ele é super importante. É o cliente que faz a gente estar aqui. Então, a gente tem esse olhar carinhoso, a gente quer que ele esteja na nossa plataforma, que ele goste de estar aqui, que ele tenha uma experiência fluida, que tenha conteúdos também que ele goste muito, que fique assistindo, que fique maratonando dentro da nossa plataforma e que ele possa comprar com o meio de pagamento que ele quiser, no lugar que ele quiser, seja na nossa web, seja na WinApp, seja em algum parceiro do nosso B2B2C. Então, assim, a gente amplia as opções e deixa o cliente poder escolher o que ele quer fazer, onde ele quer fazer, Trouxe essa autonomia também para o cliente, também né? para o cliente. Você ia falar alguma coisa, Roff? Não, eu ia só complementar ela nessa questão de facilidade e escalabilidade, Uhum. né? Eu acho que um dos principais ganhos foi justamente em a quantidade de tipos de oferta que a gente pode abranger agora. Então, a gente pode combar várias situações para gerar uma melhor entrega para o usuário, uma melhor oferta para o usuário. Isso tudo é calculado online para o usuário, então na hora que o usuário acessa a página da vitrine, acessa a página do produto, ele já vai ver sempre a melhor oferta para ele naquele momento. E isso é incrível, porque a gente teve que criar um arcabouço enorme, com certeza, Uhum. né, para gerar essa recomendação para ele especializada, né, personalizada. E a questão é, eles podem mexer na hora que eles quiserem. A plataforma segura isso. A plataforma agora segura isso. Antes não, antes tinha que montar uma sala de reunião, tinha que... Assim, era 30 pessoas para conseguir criar um produto em Adaptar produção, uma para coisinha lançar, aqui, né? para lançar Sim. uma oferta, etc. Hoje não. No momento que eles quiserem, pode subir. Então, aconteceu algum movimento, a gente precisa lançar um cupom, precisa lançar uma oferta, etc. É 18 horas, não importa. Bota lá que a gente segura. Sensacional, gente. Isso é tecnologia de ponta. Ô, Pedrão, e do seu lado não teve treta, não? O que teve aí? Então, Samu, vou contar um babado aqui pra você. Eita. Nossos canais de venda, nós temos o canal web, o canal INEP e o canal através de parceria. E
A princípio, o projeto, a gente estruturou ele em fases e a gente conseguiu paralelizar atividades. Isso foi importantíssimo para a gente conseguir ter cadência e conseguir cumprir os prazos. Os Tá? nossos pilares de sucesso? Nossos pilares de sucesso. E durante o cronograma do projeto, que a gente vinha acompanhando através dos dashes, indicadores, junto com todos os nossos parceiros envolvidos, a gente tinha uma meta. A gente percebeu em determinado momento que não temos como botar o barco todo na água. Não tem como botar um Titanic Caraca, todo. o barco todo na água. Não... Foi o nosso manto. O barco não vai estar todo na água. A gente vai botando o barco de pouquinho em pouquinho. Então a gente ia botar ali só a ponta do barquinho, que era o início do fluxo web. E no meio do caminho a gente viu que não ia dar. E por ter todo esse acompanhamento, toda essa gestão, todos esses indicadores, tudo que a gente vem fazendo, construindo junto, ter dados palpáveis para a tomada de decisão, ter previsibilidade, a gente conseguiu inverter a ordem. Isso não atrasou o cronograma. Então, em vez de começar pelo canal web, a gente começou pelo canal INEP, depois a gente abriu o canal de parceiro, acabou que o canal web foi o último, sem problema nenhum, a plataforma inclusive já tinha sido validada, testada, né, Rof? E isso é o legal de a gente ter construído uma plataforma super flexível, porque a gente pôde se adaptar ao que a gente estava vendo ali nas métricas, que o time de agilidade trazia pra gente de qual estava andando mais, qual estava andando menos, né, para qual frente a gente poderia abrir, e a plataforma era super flexível para atender isso. Então, a gente não teve que desenvolver nada novo para atender essa flexibilidade que a gente teve que seguir os caminhos. E a treta é essa. Quase não foi, mas graças a todo esse trabalho conjunto, a gente conseguiu. E isso não é uma decisão tomada com o Samuel, não, é uma decisão tomada na semana, nas agendas com os times. A gente acompanhava com os times, via as metas da semana, os objetivos e, olha, beleza, muda a estratégia, agora vamos fazer isso. Agora muda, vamos testar isso. E com isso a gente conseguiu chegar nesse resultado final. Era todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Não, isso é empoderamento, isso é cultura, isso é um olhar de melhoria contínua, MVP, né? Então eu acho que esse olhar de MVP, de a gente fazer essas pequenas entregas, é extremamente importante. Essa treta foi boa, né? Muito bom. Foi boa. A gente falou, ferrou. E O teve um Titanic vai momento- afundar. O Titanic nem entrando mais, já tá afundando, gente. E Não acho afundou, graças Esse a ponto Deus. da segurança dos times estarem ali envolvidos, né? O pertencimento que os times tinham. Teve um momento que marcou a gente, né, Pedrão? Onde a gestão precisava do apoio do time para sempre se apoiando nas informações do time para tomada de decisão, Sim. né? Uma decisão muito horizontal, né? Foi Isso. muito pensada juntos. Teve um momento muito marcante nesse momento onde a gente estava pensando, e agora, né? Vamos começar, como que a gente vai inverter essas pecinhas? E a gente lembra bem, né? Onde um PO nosso chegou e falou assim: vamos por INEP. Lembra disso? Lembro. Não tem como não ter isso marcado. A confiança que ele tava no produto, a confiança que ele já tava verdade. na maturidade daquele módulo em que a gente foi lá e fez, né? Então, Eu tô acho que- pronto, pode abrir. Eu tô pronto, vamos. E é uma cultura, a gente falou logo no início de cultura, disso, de ter trocas, a liderança proporcionar esse ambiente que a gente consiga falar de problemas de forma aberta, e com isso a gente se adapta, com isso a gente constrói algo lindo como foi o catálogo. Então, gente, partindo aí pro encerramento agora, que tá muito bom o papo aqui, como eu falei, acho que dá vários spin-offs aqui, esse catálogo aqui, né? Mas eu quero saber aí de vocês, pra gente fechar aqui, em que momento que a gente tá hoje no catálogo e o que vem por aí? O que o futuro espera aí pro catálogo, gente? Olha, Samu, hoje estamos num momento de catálogo de muita alegria. Estourando Gostei, fogo. gostei. A gente fez essa entrega e depois dela a gente vem fazendo diversas entregas que geram muito valor para o cliente. Então, assim, tem sido uma entrega atrás da outra. A gente até estava brincando que, assim, falando de entregas, de qual delas, que são muitas. Então, assim, o catálogo ele está possibilitando a gente ter essa agilidade na entrega e entregas de valor. Entregas de valor para o nosso cliente, automatizações que melhoram a vida do funcionário também. Então, a gente está conseguindo, tá lá dando de braçada. Olha, que voando. maneiro, que maneiro. Mas eu acho que, falando de entregas, né, Moira? Tem essas entregas, né, de valor rápido para o nosso cliente, mas também está permitindo a gente inovar, né? Perfeito. Acho que a gente trouxe aqui uma segurança arquitetural onde a gente consegue inovar e ser pioneiro aqui no mercado, né? A gente teve agora, recentemente, aqui pelo Bacen, o lançamento do Pix automático. Pix automático, gente. Exato. Depois ó, a edição põe até uns foguinhos, umas palminhas aqui pro nosso Pix automático. E precisamos dizer que fomos pioneiros, junto com o Banco Central, juntos, área de Exatamente. negócio e área de tecnologia, e fomos os primeiros a lançar. Então, hoje, o Bent somos nós. Somos nós. Estamos aprendendo, né? Inclusive, a gente viu todo Viramos mundo case. testando aí, viu, galera?
Então, estamos Spoiler, ensinando. gente. A gente vai ter um podcast dedicado para Pix Automático. Porque Exato. merece, né, Cássia? Merece. Exato. Foi uma grande entrega. Mas todo esse foundation aqui possibilitou a gente, né? Possibilita a gente hoje a ter a coragem de inovar, a coragem de estar à frente. Estamos sendo pioneiros em lançamentos, né? O Pix Automático é só um dos exemplos, mas estamos prontos aqui, né, para fazer essa inovação. Acho que Mora falou, então é muita entrega, estamos voando, estamos sendo pioneiros, estamos ensinando, estamos fazendo muito bem, estamos sendo procurados, né, Mora? Quantos eventos que a gente vai aqui, quantas trocas, somos convidados a falar mais sobre essa fundação toda que a gente criou, que está proporcionando a gente agora. E a gente está no momento também, né, de falar muito sobre novas tecnologias, né? Então estamos numa era de inteligência artificial. Sim, IA. Então, assim, acho que essa fundação toda traz a gente para esse mundo que a gente, né, tanto tá se falando de tecnológico hoje. Então, aí, né, perguntar aqui pro Hoff, pro Pedro, pra Raquel, cara, como é que a gente tá hoje, assim, preparados para falar de inteligência artificial com tudo isso que a gente viveu? Eu acho que tu pegou o ponto principal e tu já tinha citado a frase, né? Fundação sólida é o caminho para tudo. Isso é inegociável. E somente com essa fundação sólida que a gente consegue proporcionar, testar e explorar o mercado. Então, hoje a gente está olhando muito para dados, tanto para a parte de fraude, a gente está com já a segunda IA sendo lançada, né, em antifraude. Então, a gente já fez Moira uma abriu IA. um sorrisão aqui. Uma IA Falei que eu tô específica feliz. para Vem aí, vem aí. A gente fez uma IA específica para o time de negócios poder avaliar o usuário via conversacional. Isso é Top, sensacional. Ele analisa diversas bases de dados, não só nossas, jornada de maneiro. vendas, como também de outros times da Globo, Muito para bom. poder dar respostas para olhar para se o usuário é fraudador, não é, etc, né? E a gente está também, e aí, Um Raquel, chatbot. chatbot acho que... Ah, o chatbot é IA puro agora. Não tem como não ser. Não é chatbot, é chat conversacional. Então, em parceria com a Salesforce, a gente já está olhando para a IA generativa com o Agent Force. Os times estão a todo vapor construindo. A gente já lançou uma POC, já fez o MVP, já viu que realmente é o futuro, é para onde a gente tem que ir, porque é como o usuário está tentando conversar com a gente. A gente não pode tentar continuar com IA preditiva, o chatbot modelo antigo, sendo que o usuário quer falar com a gente de outra maneira. Então, como a Mara falou, o usuário é o centro de tudo. A gente tem que se adaptar a ele. A gente tem que correr para entregar para ele o melhor sempre. E o usuário hoje, ele quer se resolver, ele não quer ligar mais, né? Eu também não quero mais ligar para ninguém. Ele Eu quero quer mandar uma fazer- mensagem e falar, saber Resolver ligar e ali, atender. né? Resolver ali, Super. Então, acho que o nosso objetivo é esse, né? Quanto mais tecnologia, mais inteligência artificial, a gente está procurando, né, para o mercado, né, para a Isso. gente inovar e tá com nossos canais de venda tudo como voando. Eu acho que o catálogo foi um habilitador de sonhos. Habilitador de boa, sonhos. gostei. E Gostei tem ali dessa o cliente no centro. No Oh. centro, E é. agora a gente tá sonhando juntos, né, Com Moira? certeza. Mas eu acho que quando a gente fala de inovação, fundação, de sonhos, né? Acho que eu queria só botar um ponto que eu acho que a gente tem que marcar aqui no final, tá? A gente tá falando de pessoas o tempo todo. Sim. Então, assim, o que a gente tem falado bastante, que a gente passou muito nesse processo, assim, a gente, né, todas as decisões que a gente tomou, todas as rotas que a gente criou, toda a fundação, toda inovação, toda a comunicação foi feita com base em pessoas. Né? Então, e a gente capacitou as nossas pessoas, a gente evoluiu com elas, a gente continua nessa missão. Então, mesmo falando de inteligência artificial, todo falando de inovação, são pessoas que estão construindo tudo isso. Então, assim, acho que a gente fica aqui, né? Um agradecimento especial a cada um dos nossos Todas as times pessoas. aqui, ó, Sem coraçãozinho eles a gente aqui. não ia conseguir chegar, né? E que somos todos nós aqui fazendo toda essa jornada. Então, estamos todos nós sonhando juntos Isso aí. agora e vem muito mais por aí. Incrível, gente. Muito bom. Acho que saí inspirado. Cheguei inspirado e estou saindo mais inspirado ainda por tudo que está por vir aí. Espero que vocês em casa também. Queria aqui agradecer muito a participação de todos vocês aqui que colaboraram aí para esse bate-papo, para essa conversa aqui. Que nem o nosso dia a dia leve, né? Como tem que ser, com momentos de conversas difíceis também, mas com leveza, respeito, transparência sempre. Mas acho que tem um futuro aí muito brilhante aí por vir aí com tudo isso e as possibilidades que o catálogo abre, né? Alguém quer compartilhar alguma outra coisa antes da gente fechar, gente? Algum agradecimento, alguma fala final aí antes da gente encerrar?
Acho que agradecer as pessoas, como a Cássia falou, estamos aqui, mas representamos centenas, até milhares de pessoas que trabalham na empresa, participaram desse É um projeto. orgulho, né? Orgulho, né? E agradecer a todo mundo, que a gente só tá dando uma palhinha do que foi esse projeto, do que a gente tá vivendo, do que a gente vai construir pro futuro. Mas o agradecimento é para todo mundo que fez parte disso. Bom, queria agradecer aqui muito, pessoal, aqui por esse bate-papo novamente. Muito obrigado. Obrigado você que estava acompanhando aí, nos ouvindo ou assistindo. E acompanhe esse e outros conteúdos nas suas plataformas de áudio preferida ou nos streams. Então, vocês podem acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube ou no Globoplay, que a gente falou bastante aqui, né? O nosso streaming preferido. Assistam, se inscrevam no canal e peçam mais conteúdos aqui pra gente, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e grande abraço, gente. Tchau, tchau.